Nestas últimas 2 semanas que antecederam ao Congresso da Aviação Agrícola, percorremos 2.000 quilômetros, visitando empresas nesta primeira etapa desta expedição que continuará depois. E iniciamos esse percurso em Pelotas, berço da aviação agrícola do Brasil. No município, fomos bem recebidos pela dona Iris, filha do homem que começou tudo e que é conhecido como o patrono da aviação agrícola do Brasil, seu Clóvis Candiota. Ela lembra detalhes daquele agosto de 1946, quando tudo começou. Era um sujeito assim muito idealista. Ele gostava e muito entusiasmado com tudo que fazia. Ele, quando morava na fazenda do meu avô, ele criava cavalos, era louco por cavalos. Então, quando vinha a Pelotas e queria impressionar as namoradas, ele se dizia domador de cavalos. Gostava muito da vida de fora e tudo mais. Quando veio para a cidade, se apaixonou e começou a campanha de Asas ao Brasil. Ele se apaixonou pela aviação. Fez patrulhamento na costa de Rio Grande aí durante a guerra, tinha muitas horas de patrulhamento ali. E nós tivemos aqui um aeroclube que era muito ativo na época. E tinha aquela história, os amigos tiravam o brevet e iam para lá, e o meu pai pintou o aeroclube. Eu tinha fotos dele de camisa branca, gravata, calça de um terno, ele tirava o casaco, arremangava as mangas e ia pintar o aeroclube, porque não tinha quem fizesse isso. Até que ele foi eleito o presidente do aeroclube. E aí aconteceu de aparecer o danado do gafanhoto, que, segundo o pai me contava, era uma coisa assim fora de série. Quando a nuvem de gafanhotos baixava no centro da cidade, as calçadas ficavam cobertas com uma camada de 10, 15 centímetros só de gafanhoto. Inclusive, a minha mãe estava grávida nessa época, da minha irmã mais velha, que já é falecida, e o meu pai não deixava ela sair na rua, porque o perigo de tombos e quedas era incrível. Se eles baixavam na cidade, numa zona assim, de casas, onde tinha roupa na corda, eles comiam a roupa que estava na corda. Se caíam numa lavoura, eles destruíam na mesma hora, porque a quantidade era impressionante. E aí, muito curioso que era, e muito entusiasmado também, ele, conversando com o Leôncio Fontelli, que era agrônomo, ele perguntou se haveria uma maneira de acabar com aquilo, porque os amigos dele, fazendeiros e tudo mais, gente que era amiga do meu avô também, que teve fazenda há muito tempo, eles ficavam apavorados, só viviam se queixando disso que acontecia. Mandou fazer um aparelho de lata com o fundo móvel e com uma manivela que ele mesmo iria acionar. E usou um avião absolutamente impróprio para isso, que era o Muniz M9, que, segundo se falava, e ele mesmo contava, era um avião que tinha um bico muito pesado e absolutamente impróprio para fazer voos rasteiros e voar abaixo e tudo mais. Para controlar aquele peso todo da frente, tinha que ter uma certa habilidade. Mas ele topou a história e resolveu experimentar. E
avisaram para ele que estava vindo uma nuvem muito grande e ele foi para o aeroclube e instalou aquela engenhoca, como ele chamava, a engenhoca. Então o medo era que no dia seguinte ele servisse de chacota para a cidade inteira. Mas aconteceu o contrário. E na zona onde o gafanhoto estava devastando tudo, ele tinha que acionar ao mesmo tempo com a mão a manivela, o cabo daquela engenhoca. E ele fez o primeiro voo no dia 19 de agosto de 47. Aí ele foi avisado que realmente tinha morrido o gafanhoto em quantidade, e ele tirou fotos na época com máquinas horríveis, evidentemente, fotos essas que se perderam no tempo porque a imagem ficou muito ruim. Mas eram camadas e camadas, porque eles devastavam tudo, né? O método utilizado para a eliminação dos insetos se espalhou fácil. A partir daí, produtores de outras regiões também queriam as aplicações e pressionaram a Secretaria da Agricultura do Estado a contratar os seus serviços. Com o dinheiro desses contratos, foram comprados 2 aviões. Ele foi a São Paulo com um amigo e foi na Mesbla e comprou 2 aviões. Tinha uma unidade da Mesbla que vendia isso, e ele comprou 2 aviões e vieram os 2, cada um pilotando um avião, e aí ele começou a fazer isso regularmente pelo estado todo. As primeiras remunerações que ele conseguiu com a aviação agrícola, ele chegou em casa e não acreditava que tivesse ganho tanto, e chamou a minha mãe e estendeu em cima de uma passadeira que nós tínhamos em casa notas de dinheiro, uma atrás da outra, e pediu para minha mãe caminhar em cima para ela sentir a sensação do que era ter dinheiro. Isso eu achava... Ele ria quando contava essa história, estendi em cima da passadeira e pedi para a Daisy atravessar ali. Clóvis Candiota deixou seu nome na história. E o seu legado, pelo feito, permanece vivo em cada decolagem, a cada aplicação, a cada aterrissagem de um avião agrícola no Brasil. Além deste feito, a postura, a conduta como cidadão também inspiram. Prova disso foi a despedida feita a ele em Pelotas. A Brigada Militar trancou todo o entorno da Praça Coronel Pedro Osório e todas as ruas do centro para o féretro sair da reitoria, contornar a praça e seguir pela Rua Marechal Floriano até o cemitério. A quantidade de carros que seguiram no cortejo do enterro dele foi uma coisa emocionante. E durante todo o cortejo, aviões do aeroclube sobrevoando e jogando pétalas. Foi uma coisa assim, só parou aquela revoada quando realmente encerrou o enterro dele. E aquelas pétalas todas de rosas caindo, e aquilo foi uma coisa que me marcou na vida. Eu não tinha visto outro enterro assim em Pelotas.